Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos povos bárbaros, aqueles que não habitavam o Império Romano do Ocidente e não falavam latim. Eles eram divididos em três grupos de origem: os germanos, os eslavos e os tártaro-mongóis, como o próprio slide está mostrando para vocês. Vale destacar que num primeiro momento, até o século III, esses povos bárbaros, basicamente os germanos, eles habitavam o Império, eles chegaram no Império Romano do Ocidente de forma pacífica. Inclusive muitos deles sendo utilizados como mercenários no exército imperial romano. A partir dos hunos, século IV, século V, tu tens uma forma mais violenta, porque esses bárbaros que ocupavam pacificamente passam a fugir dos hunos, ocupam e tomam Roma em 476 com Odoacro, rei dos Érulos. Vale destacar também que o Império Romano do Ocidente passava por graves crises internas desde o fim das guerras de expansão, que aí gera toda a crise do escravismo. Mas isso nós já vimos. Vale destacar também que os bárbaros, de uma forma geral, eles eram seminômades, tinham uma agricultura rudimentar, como não tinha muita técnica, eles não se fixavam à terra, viviam dessa agricultura rudimentar da caça e da pesca. Em períodos de paz, eles eram governados por uma assembleia de guerreiros. No período de guerras, eles eram reunidos em tribos chamados de comitatos, e cada comitatus formado comandado por um herzog. E vale também destacar que em períodos de guerra os homens guerreavam e as mulheres administravam as tribos. Em períodos de paz, os homens bebiam e comiam e as mulheres continuavam trabalhando de forma de administrar as tribos. Eles eram politeístas no primeiro momento, mas tu tens, com as invasões bárbaras no Ocidente, o processo de romanização dos bárbaros, assim como tu tens o processo de barbarização dos romanos. Tu tens uma mescla de costumes, de valores desses dois povos. E é importante destacar que no direito consuetudinário, baseado nos costumes, era que norteava a vida dos bárbaros. Se nós pegarmos aqui essa imagem, nós vamos ver que os germanos eram provenientes da Europa Ocidental, aquela parte que não era habitada do Império Romano do Ocidente. E nós temos os principais povos que ocupavam a Europa Ocidental dos germanos: os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os francos. Destes povos, apenas os francos vão ter uma certa centralização política e um tempo mais longo. Porque vejamos bem, os ostrogodos ocupavam a Península Itálica, foram tomados pelos bizantinos, assim como os vândalos. Os visigodos, logo depois, são derrotados pelos árabes. Enfim, tu tens várias invasões nesses períodos iniciais da Alta Idade Média que faz com que tu tenhas muitas rivalidades e muitas perdas de território. Vejamos o mapa aqui da organização desses povos bárbaros, principalmente na Europa Ocidental. Observamos que na Península Ibérica nós temos os visigodos e mais no noroeste os suevos. Depois os visigodos tomam os suevos. No norte da África nós temos os vândalos, que depois é conquistado pelos bizantinos, assim como os ostrogodos. Os burgúndios depois são sucumbidos pelos francos. Enfim, tu tens esses povos bárbaros se organizando, mas os únicos que vão permanecer como uma unidade territorial, aliás, vão permanecer e vão se expandir, são os francos, que é mais ou menos na parte central da Europa, onde hoje é a França. Como eu estava falando para vocês, nós temos o processo de barbarização de Roma e romanização dos bárbaros. E talvez o principal exemplo dessa romanização dos bárbaros seja com relação ao cristianismo. Vamos ver essa imagem aqui. Nas invasões e formação dos bárbaros,
deu-se a barbarização dos romanos e a romanização dos bárbaros. Na economia, a Europa adotou as práticas germânicas, voltadas para a agricultura. Apesar de dominadores, os bárbaros tentaram conservar os resquícios da cultura romana. Em vários aspectos utilizaram, como na organização política, preservando as instituições administrativas. No idioma adotavam o latim. O cristianismo foi gradativamente incorporado pelos bárbaros. Certo? Vale destacar aqui que apenas os francos permaneceram com uma unidade. Os vândalos que se estabeleceram no norte da África, que tiveram problemas de perseguição religiosa, e aí tu tens o êxodo dos vândalos para outras regiões, dificultando a mão de obra, eles foram conquistados pelos bizantinos, assim como os ostrogodos. Lembram que a ideia do Justiniano era reocupar as antigas fronteiras do Ocidente. E para isso, o Belisário comandou a campanha militar que acabou ocupando o norte da África e a Península Itálica num primeiro momento. Depois, a partir do norte da Europa, eles vão se expandindo cada vez mais. Lá na Península Ibérica, nós temos em 711 os árabes, comandados pelo Gibraltar, controlando os visigodos, controlando, dominando e tomando a capital visigótica Toledo. Ou seja, tu tens esses povos bárbaros de curta duração. Seja pela invasão dos bizantinos, seja pela invasão dos árabes, seja pela própria invasão de outros povos bárbaros. Os visigodos conquistaram os suevos, os francos conquistaram os burgúndios. Apenas os francos permaneceram com uma espécie de monarquia, certo? E nós vamos ver agora os francos, que originalmente estão na Gália, no centro da Europa, depois vão se expandir para outras regiões. Nós temos duas dinastias, os merovingios e os carolíngios. E eu queria destacar para vocês dois imperadores de cada dinastia. O Clovis e o Carlos Martel dos merovingios, o Pipino Breve e o Carlos Magno dos carolíngios. O que vale destacar aqui? Nós vimos nos slides anteriores que nós temos o processo de romanização dos bárbaros. E esse processo de romanização, principalmente vinculado ao cristianismo. E nós vamos perceber em todos esses imperadores, seja dos merovingios ou dos carolíngios, uma aproximação cada vez maior com a Igreja Católica, que é a única instituição que permanece intacta durante a Idade Média. Até porque depois, com o Tratado de Verdun em 843, tu tens a divisão do Império Carolíngio dos francos, com os netos do Carlos Magno, certo? Observamos o seguinte, o Clovis vai ser o primeiro a se aproximar do cristianismo ao converter-se ao cristianismo, em 496. É importante nós destacarmos isso. Depois do Clovis, nós temos os reis competentes, e a partir de 600, ele sai do governo em 511. Em 639, tu tens os reis indolentes. O que são reis indolentes? São reis que estão despreocupados com as questões administrativas, políticas dos merovingios. Tanto é bem verdade que o poder na prática é exercido pelos prefeitos do palácio, os majordomos. E entre esses majordomos, nós temos o Carlos Martel. Qual é a importância do Carlos Martel, principalmente na aproximação com o cristianismo? Em 732, os árabes são derrotados pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Vale destacar que os árabes, mouros, muçulmanos, estão na Península Ibérica desde 711. Eles tentam continuar essa expansão, essa guerra santa, em direção ao Ocidente, e são detidos pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Ou seja, é um conflito de princípios religiosos. Árabes, muçulmanos, contra francos cristãos.
ou seja, a vitória do Carlos Martel na Batalha de Poitiers aproxima cada vez mais os francos do cristianismo. O Pipino Breve vai ser um outro majordomos que vai destituir o Childeric III, dando origem à dinastia carolíngia. Qual é a importância do Pipino Breve? Ele vai ajudar os cristãos na expulsão dos lombardos do norte da Itália, onde hoje seria a Itália, da Península Ibérica, da Península Itálica. E ao expulsar esses povos, ele vai doar as terras que eles ocupavam para a igreja, o chamado patrimônio de São Pedro. São as terras pontifícias, aproximando-se cada vez mais do cristianismo. Isso é importante nós destacarmos, porque depois essas terras pontifícias elas vão dar origem ao Vaticano. Antes de dar origem ao Vaticano, nós temos um conflito forte no século XIX com o Reino da Itália, no processo de unificação italiana. Quem vai resolver o litígio do Estado, do governo italiano com a Igreja, é o Mussolini, em 1929, com o Tratado de Latrão, em que ele reconhece o Estado do Vaticano. Mas as suas origens dessas terras pontifícias é lá com Pipino Breve, quando ele derrota os lombardos. Ele é sucedido pelo Carlos Magno, seu filho, que é coroado o novo imperador do Ocidente. A Igreja reconhece no Natal de 800 um novo império no Ocidente. Além disso, nós temos outras características importantes dos Carlos Magno. Vejamos. Tu tens os benefício, que é ele expandia e dava as terras conquistadas para os nobres, com uma aliança entre os nobres e o governo. Isso dá origem à relação de suzerania e vassalagem, que vai ser muito típica no feudalismo. Ele vai ter um desenvolvimento cultural. Ele vai ser, como eu estava dizendo para vocês, aclamado novo imperador do Ocidente. Ele vai dividir o território, que já está vasto, principalmente depois da sua expansão, em condados, ducados e marcas. Condados comandados pelos condes, ducados por duques e marca por marqueses. As marcas são mais vulneráveis, são territórios mais próximos das fronteiras do Império Carolíngio. E ao dividir esse império, ele vai mandar emissários para fiscalizar a administração. São os missi dominici. Isso é importante nós destacarmos como sendo uma contribuição do Carlos Magno. Como no aspecto cultural nós já havíamos comentado rapidamente, vamos ler ali. O aspecto cultural, o imperador atraiu os sábios da Europa. Fundou várias escolas. Paladina no seu próprio palácio, onde se estudava gramática, retórica, ortografia e música. A cópia de obras clássicas ganhou um impulso e, além disso, as técnicas de encadernação de livros e a arte de ilustrar manuscritos por meio de pequenos desenhos, chamados iluminuras, foram amplamente desenvolvidos. Então, tu tens um desenvolvimento econômico, expansão territorial e desenvolvimento cultural com Carlos Magno. Após o Carlos Magno, o seu filho continua a manter uma unidade territorial. Ele vai governar com Luís até 840. E em 843, tu tens a morte do filho do Carlos Magno e o Império Franco dos Carolíngios é dividido entre os seus netos, os netos do Carlos Magno. O Tratado de Verdun de 843. Observamos o mapa aqui. Na parte mais a oeste, nós temos o Carlos o Calvo. Na parte mais central, o Lotário. E na parte mais
leste, nós temos o Luíso Germânico. E vale destacar também aqui, ó, os estados de la Iglesia, os estados das terras, as terras pontifícias doadas pelo Pepino Breve. Ou seja, nós temos uma divisão do Império Carolíngio em 843 com o Tratado de Verdun. Vale destacar que boa parte dessa região aqui vai compreender o norte da Península Ibérica. Essa parte central aqui, junto com boa parte do Carlos Calvo, é a França e outros países mais ao norte, que vão dar origem depois. E a parte do Luíso Germânico, além de outras mais a leste, vão dar origem ao Sacro Império Romano Germânico, que depois vai se transformar em Confederação Germânica, Confederação do Reino, Confederação Germânica, e até em 1871 a Alemanha. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima oportunidade.